Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carta cumpro o resto das aflições do Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério
entre gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, ademoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Ouvintes, isto é Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24 ao versículo 29. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações é manifesto aos santos, que santos seriam estes. Seriam imagens, estátuas com o nome de Pedro, Maria, de João e de outros santos do passado. Basta nós pensarmos um pouquinho no significado desta palavra santo, que quer dizer separado. Separado para Deus, separado do mundo e de sua condenação. Este é o santo. Você deve ser santo, deve ser separado. E esse mistério que Paulo fala é manifesto aos seus santos de Deus, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Vocês gostariam de anotar? Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 24. Encontramos que esse mistério tremendo é manifestado aos santos de Deus. Somos santificados pelo sangue de Jesus Cristo. Assunto que deve interessar a todos de uma maneira prioritária, como temos dito. O homem deve encarar este assunto. A sua salvação. O reino de Deus e sua justiça. Nós não ocupamos o vosso precioso tempo para vos fazer conhecer coisas que apenas venham cauterizar uma consciência que pede por religião, reclama por Deus. Não. Paulo disse que o seu combate era segundo a eficácia do poder de Deus, que obrava nele poderosamente. Nenhum homem deveria pregar o Evangelho antes de ter uma experiência como a de Paulo, como a de Moisés,
e como a dos demais homens que foram e que são chamados por Deus. A igreja precisa conhecer a sua posição, saber o que ela é, para que assim então venha o arrebatamento, o rapto que ela, como noiva de Cristo, aguarda com ansiedade, com expectativa. Antes de tudo, cada membro deste corpo, que é a Igreja de Jesus Cristo, deve ter convicção, certeza absoluta por revelação do Espírito Santo, que os seus pecados estão todos no mar do esquecimento, apagados pelo sangue de Jesus Cristo. Então devemos lembrar que no Velho Testamento o pecador levava o cordeiro e punha sua mão sobre aquele cordeiro enquanto o sacerdote o sangrava. E ele sentia a morte daquele cordeiro no seu lugar. Mas ele saía dali pronto para pecar novamente, com o mesmo desejo, o que não acontece com o Novo Testamento, o que não acontece com o crente que chega a Deus pelo sacrifício de Jesus. Pela fé, ele toma o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, na sua morte, no Calvário, para o seu resgate. Subimos, colocamos nossas mãos sobre este Cordeiro. Aqueles que têm tido a revelação do sacrifício de Jesus em propiciação pelos seus pecados. Então, nós vemos pela fé ele com as suas feridas sangrando, com as costas laceradas e os cruéis espinhos rasgando sua fronte. Sentimos sua dor e ouvimos o seu clamor: Deus meu, por que me desamparaste? Então, ouvintes, o que aconteceu ali? A vida que deixava aquela célula quebrada que retinha o sangue, voltava e volta sobre o pecador arrependido. Então ele não volta mais dali, desta experiência de salvação, com desejo de pecar, mas possuindo uma aversão pelo pecado, pelas concupiscências da carne. Devemos olhar para nós e vermos o que é a nossa vida. Simplesmente uma pequena célula que veio de nosso Pai. A fêmea não tem a hemoglobina. Ela produz o óvulo. Ela é incubadora, a mulher. Porém, o homem, o sangue vem do homem, do macho, não é? É por isso que a mulher toma o nome do homem. A criança recebe o nome dele. A mãe é a incubadora da criança. Ela dá a luz. Vale a pena termos este conhecimento, não? Foi isto que aconteceu para a nossa redenção. O Espírito desceu sobre Maria e ela deu à luz um filho e o chamou Jesus. É isto que aconteceu. O grande Criador desceu e tornou-se um sacrifício para nosso pecado. Seu sangue era o sangue de Deus, não o sangue de uma segunda pessoa. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, nos afirma que fomos comprados com o próprio sangue de Deus.
Foi isto exatamente o que aconteceu. O sangue de Deus foi derramado e o Espírito Santo deixou-o enquanto morria em agonia. Depois a mesma vida. Espírito voltou para habitar no pecador arrependido e libertou-o totalmente. Este pecador não volta ano após ano, sacrifício após sacrifício, porque não há necessidade. Por um sacrifício, de uma vez por todas, ele é liberto do domínio do pecado e recebe a vida de Cristo, por onde ele reina em vitória sobre o pecado, o mundo, a carne e o diabo. Você notou? O Espírito desceu sobre Maria e gerou o Filho. O Espírito Santo vem no crente e gera o mesmo Filho. Gera Cristo. Realiza, manifesta esse mistério que é Cristo em vós, esperança da glória. Esse é o mistério escondido desde antes da fundação do mundo. Cristo em você. O Espírito Santo gerando o Filho em você. Esse Filho é a palavra. É a palavra de Deus. É você na palavra e a palavra em você. Deus o fez. Ele fez tudo isso. Ele clamou ao mundo amaldiçoado pelo pecado. Eu vos darei um sinal. Uma virgem terá uma criança. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Este será o vosso sinal. Será um sinal perene. O que ela gerar será Emanuel, Deus conosco. Sempre gosto de repetir, não a segunda pessoa conosco, mas o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Pai da eternidade, o Filho, Pai, Espírito Santo, o Pai e Filho Espírito Santo. Isso é Deus descendo em uma célula de sangue, não através de um homem, mas pelo Espírito Santo. E no seio daquela virgem foi edificado um tabernáculo com a finalidade de morrer. A semente da mulher veio a fim de que ele fosse esmagado no Calvário para nos trazer salvação. Uma virgem concebeu para este fim. Porque quando Adão recebeu a Eva, ela estava com a semente da serpente dentro de si. Porém, quando José recebeu a Maria, ela estava com a semente de Deus, a semente original, o Filho de Deus, o Emanuel, o próprio Deus encarnado dentro de si. Quando o Espírito Santo desceu sobre Maria, ele criou dentro de sua madre a célula que se multiplicaria e se tornaria o corpo de nosso Senhor. Agora veja, a igreja é o corpo de nosso Senhor. Veja quem é que tem que gerar esse corpo. Não é um credo, não é um dogma. A igreja gerada por um dogma humano não é o corpo genuíno de Cristo, mas sim a igreja gerada pela palavra, pelo Espírito Santo, é que é o corpo de Cristo. O Espírito Santo não gerou vários corpos dentro de Maria, não gerou várias igrejas, não. Há uma só. Esta é o corpo de Jesus. Na verdade, há outra, mas a outra é a falsa. É a falsa vinha. Vejam o que foi gerado no ventre de Maria. Foi justamente aquele no qual Deus se agradou.
em habitar. O tabernáculo veio ao nascimento, e Deus fez habitar naquele tabernáculo o seu nome. E aquele corpo cresceu e se tornou homem. Ele foi ao Jordão, e ali este sacrifício foi lavado por João no rio chamado Jordão. Quando aquele sacrifício aceitável saiu da água, Deus veio e habitou nele, enchendo-o com o Espírito sem medida. E quando ele morreu, ele derramou seu sangue. A perfeita vida de Deus foi liberada para voltar sobre mim, sobre você, que o aceitaria como Cristo, como seu Salvador. Oh, que maravilha! Veja só, meu ouvinte, meu irmão amado, o que é um crente? O que é um filho de Deus? De que forma é gerado o corpo de Cristo? É pelo Espírito Santo, não por interpretações humanas. O Espírito Santo foi quem gerou a Jesus no ventre de Maria, não foi nenhum homem da terra. E somente o Espírito Santo pode gerar o verdadeiro corpo de Cristo, o que vale dizer a verdadeira igreja. Ela não é gerada por interpretações humanas. Ela é gerada, ela é formada pelo próprio Espírito Santo, que testifica dentro dela de sua redenção, de seu resgate, de sua possessão. Pode, enquanto há tempo de se arrepender e de se aproximar do Calvário pela fé, em nome de Jesus Cristo. Deus nos abençoe, Deus nos ajude a compreender o que é ser cristão, o que é ser um filho de Deus, o que é ser salvo, o que é ser batizado com o Espírito Santo, o que é ter vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Ouvintes, escreva. My education is very limited, as all know. Minha instrução é muito limitada, como todos sabem. And the only way that I know to be somewhere near right is to see what the pattern was. E a única maneira que eu sei para que esteja próximo do certo é ver qual era o modelo. To look off the blueprint and see what it was. Examinar a planta e ver o qual era. And then I know what that was will be something similar to what this is here, because it's just the shadow of it.
E então eu sei o que isso será um tanto semelhante ao que isto é aqui, porque é simplesmente a sombra deste. And I always look back to the Old Testament to see what the children of Israel did. E eu sempre olho ao Antigo Testamento para ver o que os filhos de Israel fizeram, See what the punishment of sin was. ver qual era a punição do pecado, See what the justice of the prophets was. ver qual era a justiça dos profetas, See what all those things were. ver o que eram todas aquelas coisas. And then I'll have an idea what this is here, which is foreshadowing what will be in the general wind-up at the end. Então eu terei uma ideia do que isto aqui é, qual tem prefigurado o que será no desfecho geral do fim. During this time there had been a great thing happened to Israel. Durante esse tempo houve uma grande coisa que aconteceu em Israel. It was in the darkness of its midnight. Ele estava nas trevas da sua meia-noite. In the Old Testament, if the Lord willing, maybe in the coming services, No Antigo Testamento, querendo o Senhor, outra vez nos cultos futuros, I'd like to show how that the 7 church ages typed out in the Old Testament. eu gostaria de mostrar como que as 7 eras da igreja tipificavam no Antigo Testamento. How that they began just exactly like at the beginning of the church ages of the Gentile church. Como que elas começaram precisamente como no princípio das eras da igreja gentia And went right down through a similar dark age e desceram diretamente através de uma era negra semelhante and come out into the glorious time of Pentecost e entraram no glorioso tempo de Pentecostes, at the falling of the Holy Spirit in the early church of and the Jewish dispensation. na caída do Espírito Santo na igreja primitiva, na dispensação judaica, Then going through another period of the Gentile church through a dark age, and then coming out again into the millennium at the end. então passando por um outro período da igreja gentia, através de uma era negra e então saindo novamente ao milênio no fim. Now, how that back in the middle centuries there, this great king Ahab came up in power. Agora, como que ali nos séculos médios, este grande rei Acabe surgiu em poder. And he was kind of riding on the reputation of the other Israelite kings. E ele estava, de certo modo, andando sobre a reputação de outros reis israelitas, Which was qual era Ahab himself was kind of a borderline believer. Acabe, ele próprio era, de certo modo, um crente fronteiriço. I've often referred to him that way because he was part of the time on this side of the fence, part of the time on that side of the fence. Eu frequentemente tenho me referido a ele dessa maneira, porque ele ficava parte do tempo neste lado do muro, parte do tempo naquele lado do muro. You can never know where to stand a man that's unstable like that. Nunca se saberia onde permanecer com um homem que é instável assim. Or a person that professes to be a Christian and that unstable, you don't know what to do about the person. Ou uma pessoa que professa ser um cristão e que é instável, não se sabe o que fazer com respeito à pessoa. Today they're Christian, tomorrow you don't know where they're at. Hoje são cristãos, amanhã não se sabe onde estão. In church today they're rejoicing and singing and praising God. Na igreja hoje estão regozijando e cantando e louvando a Deus, And tomorrow out drinking, carousing, running around. e amanhã por aí bebendo, farreando, comendo por aí. Then that type of a person is hard to do anything with. Logo é difícil ter algo a ver com esse tipo de pessoa. I remember as a boy, once we had an old horse. Eu me lembro, sendo um menino, uma vez nós tínhamos um velho cavalo, That he used to jump the fences all the time. qual costumava saltar as cercas todo o tempo. And I guess many of you men at my age would know back in the horse days, buggy days, Eu suponho que muitos de vocês, homens da minha idade, teriam conhecimento lá dos dias do cavalo, dias da charrete. I've come a many times right down this street here driving a horse and buggy myself. Eu vinha muitas vezes diretamente esta rua abaixo aqui conduzindo um cavalo e charrete eu mesmo. I'm 45.
Eu tenho 45 anos. So they remember this old horse would put a yoke on his neck like you would a cow. Deste modo, eles, lembre-se, este velho cavalo, nós colocávamos uma canga em seu pescoço, como se faria com uma vaca, To keep him from jumping the fence. para impedi-lo de pular a cerca. And he'd jump anyhow. E ele, mesmo assim, pulava. And he would hang that yoke and turn him around and so forth. E ele girava essa canga e se virava ao contrário e assim por diante. He'd get over the fence. Ele passava por cima da cerca And one day, what he, e um dia, o que ele... my education, Deus abençoe a preciosa igreja, no santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e a todos que nos acompanham através da internet. Deus vos abençoe. Nós vamos estar louvando o Senhor com o hino de número 38 e depois o hino de número 40 aqui desse cenário. E a escritura... A escritura está em Salmos 89, versículos 50 e 52. Salmo 89, no versículo 50 ao 52. Se no mundo te sentes cansado, enfadado também de viver, se a alegria não tem a tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder. Ele ama e socorre o aflito, que esperança no mundo não tem. Ele quer te salvar, meu amigo, evitar o perigo, porque tu não crês. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus suas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. Se no mundo cristão vai chorando, tropeçando com o peso da cruz, se com fé persistir caminhando, terás pela frente um caminho de luz. E grande esperança do crente e de quantos confiam em Deus. Jesus Cristo é o amigo excelente que salva e perdoa, conduz para o céu. Aleluia. Revelou, em Jesus tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. Aleluia. Glória a Deus. O hino de número 40. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador.
Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder nos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do teu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu intensamente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento, e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos interceder pelos pedidos de oração. E você que quer manifestar o seu pedido com levantar de mãos, vamos crendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor meu Deus, Pai celestial, neste momento, Senhor, unidos em oração, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, intercedemos por esses pedidos, ó Pai, por essas mãos levantadas aqui na igreja, através da internet, ó Pai. Cada problema o Senhor é conhecedor, e essas mãos declaram vitória, porque cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A doença é desfeita, os problemas desaparecem, as portas são abertas, porque o Senhor é todo poderoso, e tudo podemos em Ti, ó Pai. Podemos dizer que tudo posso naquilo que me fortalece, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Oramos também pelo Encontro Nacional de Pastores, pelo pastor Joaquim Gonçalves, os preparativos do encontro, e que o Senhor, ó Pai, estabeleça a sua vontade perfeita em cada reunião interna, em cada culto, Senhor. Oramos também, Senhor Jesus, pelaquela temporada ali em Boa Esperança, Senhor. Abençoe os preparativos e a cada irmão que vai estar de viagem. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós lhe agradecemos e pedimos ao Senhor, nesta noite, venha usar o teu servo a nosso favor, ó Pai celestial, preparando os nossos corações para receber de tua palavra, ó Pai, que possamos sair diferentes, melhores do que entramos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.
Eu saúdo ao som. Eu saúdo a igreja aqui presente, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que vamos ser abençoados hoje? Amém? Graças a Deus. Deus vai falar conosco outra vez, como sempre, né? Nós vamos dar uns pequenos avisos aqui para remir o tempo. E a escritura anunciada foi Salmo 89, para os que chegaram um pouquinho atrasados. Salmo 89, versículos 50 a 52. Salmo 89, 50 a 52. Nós temos a grata satisfação, a honra de receber nesta noite aqui o pastor Jonas Pimentel. É o que vai trazer a mensagem para nós nessa noite. Como todos sabem, ele é um missionário que vai para a África todo ano. E conhecer aquele povo sofredor lá da África. Sofredor, mas regozijando em Deus na tribulação. Nós cremos que eles são felizes agora conhecendo a mensagem do profeta. É um lugar que ainda não conhecia a mensagem. Também está conosco a esposa do pastor Jonas Pimentel, a irmã Janaí. Eu peço que ela fique em pé. Está com o neném no colo, o netinho, né? Para todos conhecerem. Deus abençoe, irmã Janaí. Já todos conhecem, né? A Santa Ceia do Senhor vai ser agora na próxima terça-feira. O pastor antecipou um pouquinho. Dia 2 de dezembro, próximo agora. 2 de dezembro, Santa Ceia do Senhor, terça-feira, de hoje a 8. E o Encontro Nacional de Pastores, do dia 16 a 21 de dezembro também. O irmão Donizete e a sua esposa, a irmã Wanda, justifica a sua ausência. Eles não puderam vir hoje. Eles que estarão aqui no domingo. Graças a Deus. Vamos dar uns pequenos avisos aqui. Vamos remir o tempo para aproveitar mais na palavra de Deus. Nós temos cultos aqui no Tabernáculo, em Pouso Alegre. Aos domingos, 7h30, Escola das Crianças. Às 8h30, Escola Dominical. Às 14h45, Companheirismo. Às 17h30, Pregação da Palavra. Segunda-feira, 18h30, Culto de Oração. E terça-feira, que está acontecendo hoje, às 19 horas, Pregação da Palavra de Deus. Toda terça-feira é transmitido pela internet aqui de Pouso Alegre. É o mesmo site de Campinas, www.tabernaculoscampina.org.br. E também em Campinas, os cultos são realizados aos domingos, 7h30, Escolinha das Crianças, às 8h30, Escola Dominical, e às 14h45, Companheirismo. Às 17h30, Pregação da Palavra de Deus. E segunda-feira também, em Campinas, culto de oração, às 18h30. Quarta-feira e sexta-feira, às 19h15, em Campinas, Pregação da Palavra de Deus. Já foi orado aqui pelos pastores, pastor Cromar, que está no campo com os seus evangelistas. Também já foi orado pelo pastor Joaquim, que Deus dê saúde para ele cumprir a missão que Deus confiou a ele aqui no Brasil. Nós somos muito gratos pelo nosso pastor Joaquim Gonçalves. Graças a Deus. Eu acho que os avisos são só esses. Os mais importantes vai ser agora, o melhor da festa, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Somente crer, tudo é possível. Vamos receber o pastor Jonas, vamos entregá-lo nas mãos de Deus nesta noite. Somente crer.
Que o Senhor Deus continue abençoando a todos presentes, né? E eu sei que há várias pessoas também através da internet. Pastor Cleomar, está vendo esse culto? Está. O que o senhor vai pregar? Nós já temos cerca de 18 meses, 17 meses por aí que a gente veio aqui a última vez. E a gente não esteve na igreja com os irmãos. A gente veio de ônibus e quando chegamos aqui o culto já havia terminado, né? Mas é bom a gente... Para mim, na terra, não tem nada melhor do que ver um irmão, do que ver um cristão que creu na mensagem da era. É equivalente a gente ver João Batista e qualquer discípulo que acompanhou João Batista. É equivalente a gente ver Elias e qualquer discípulo, irmão, que acompanhou o profeta Elias. Assim a gente olha para as pessoas que creem na mensagem. Hoje de manhã, um irmão que mora lá na cidade de Bálsamo, que eu não conhecia, ele chegou lá de manhã procurando pelo dono da casa. Eu disse, não está. A esposa também não está. Aí depois de uma pouca conversa com ele, eu descobri que ele era o irmão Sebastião. Mas é tão bom, né? A gente falar com um irmão, saber que ele crê da mesma forma que a gente crê, não é? Saber que ele foi chamado como a gente é chamado e que a gente está num caminho só, indo à eternidade para vivermos ela, a eternidade com Cristo. Pastor Cleomar é um companheiro, é um amigo, e às vezes a gente fica assim meio achando estranho pregar na igreja de um pastor quando ele está ausente, né? Mas é responsabilidade dele, né? Ele autorizou, não é? Ele convidou. E eu agradeço, pastor Cleomar, o convite, agradeço a confiança e espero não decepcioná-lo, né? E nem tampouco aos irmãos aqui em Pouso Alegre. Nós viemos hoje pensando que a gente chegava com tempo de tomar um banho, de tomar um lanche, mas eu devo confessar que eu não tomei banho, eu só escovei os dentes e tirei a barba que estava bem crescida. E não é bom me abraçar hoje não, viu? Mas aconteceu que a gente chegaria aqui por volta das 17, às 16h30. E eu comecei a achar a rodovia estranha. Chegamos numa cidade e eu falei para Janaí, parece que estou achando estranha essa cidade. Aí eu parei num posto de gasolina e perguntei para uma senhora que veio me atender. Ela disse assim, aqui é Amparo. Mas eu me senti tão desamparado ali naquela hora. Tão desamparado, tão decepcionado.
E sabendo que a hora não espera, o relógio não para, e eu perguntei para ela que distância eu tinha que voltar. Ela disse, eu tenho que voltar 40 quilômetros. E não é só o senhor, não. De vez em quando chega um aqui na mesma condição do senhor. E eu tentei, através do irmão Levi, ver se havia um atalho, né? Eu fiquei entendendo que às vezes havia um atalho, e de fato tem, mas o irmão Levi preferiu que eu voltasse lá, né? Onde eu havia errado, né? Lá em Itapira. E a gente voltou e foi uma experiência, né? Eu não sei por que aconteceu isso, mas eu não estou... A minha esposa me deu alguma coisa para mim mascar. Eu não sou ruminante, né? E ela disse, isso aqui é para não ficar nervoso. Eu disse, não estou nervoso. Eu estava tranquilo, só que eu estava muito preocupado. E ao chegar, a gente não conhece bem a cidade. Eu pensei, e se eu não achar mais a igreja ou a casa deles, né? Mas eu vim assim pela avenida de entrada, e num certo lugar lá me deu vontade de virar. E depois de andar um pouco nessa rua ou avenida, em direção aqui, eu dei vontade de virar à esquerda, mas eu falei, não, eu vou em frente. Quando eu chegar lá em cima do morro, eu avisto a casa deles, né? Quando eu vi, eu estava exatamente na rua aqui, né? Que desce aqui. Eu não tive nenhuma dificuldade para chegar. Foi uma coisa muito bem dirigida, muito bem inspirada. Nós estamos certos de que esse grupo, esta igreja aqui em Pouso Alegre, tem sido muito bem ensinada, instruída, porque não todos os cultos, mas de vez em quando eu vejo um culto aqui. E como eu tenho visto Deus cuidando de vocês. Em primeiro lugar, através do pastor Cleomar. Em segundo lugar, através de um ancião que tem muitas experiências de vida, o irmão João Claré, tem 40 anos de mensagem, né? Mais de 40 anos de mensagem. Isso não é pouca coisa, mais de 40 anos de mensagem. E em terceiro lugar, irmão Levi, que também tem sido usado por Deus para falar com vocês. E eu não tenho dúvida, eles têm falado o conselho de Deus para a vossa edificação espiritual. E nós, nesta noite, vamos ficar de pé e vamos ler a Escritura anunciada no Salmo de número 89. Os versículos 50 e 51 e 52. O salmista diz assim: lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos e de como trago no meu peito o escárnio de todos os povos poderosos, com o qual o Senhor, os teus inimigos, tem difamado, com o qual tem difamado as pisadas do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém.
Vamos orar. Nosso querido Pai Celestial, em todos os tempos, nós sabemos que o nome do Senhor, a palavra do Senhor, o povo do Senhor e as suas obras na terra foram motivos de escárnio para os cegos, os não eleitos, ou seja, predestinados para a perdição eterna. Mas para nós, Senhor, a tua palavra, as tuas obras, os teus ungidos, têm sido a melhor coisa que o Senhor tem feito por nós nesta dimensão que vivemos. E nós queremos agradecer por isto, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Podeis assentar, nós vamos ter um hino, né? E eu quero, assim, eu estou crendo que há gente da nossa região nos vendo através da internet. Então, desde já eu quero cumprimentá-los, os irmãos da região que porventura estejam conectados à internet. Então eu quero oferecer a vocês este hino que eu não sei o título, mas eu quero oferecer ele a vocês. Amém? Olhando para Cristo com os olhos da fé, nele eu tenho firmeza, estou sempre de pé. Vivo olhando para Cristo para não vacilar, e o meu barco pequeno desliza sereno nas águas do mar. Foi olhando para Cristo que os irmãos do passado, ao morrerem queimados, ainda tiveram razões para cantar. Foi olhando para Cristo que não retrocederam, que até mesmo puderam na ânsia da morte feliz perdoar. Vivo olhando para Cristo, meu farol divinal, minha luz no caminho que me livra do mal. Vivo olhando para Cristo, fonte de inspiração, que me vem melodia e a doce poesia da minha canção. Foi olhando para Cristo que os heróis festejaram e jamais se ecoaram em meio às torturas e perseguições. Foi olhando para Cristo que seu sangue na arena aspergiram centenas ao verem moídos por bravos leões. Foi olhando para Cristo que os irmãos do passado, ao morrerem queimados, ainda tiveram razões para cantar. Foi olhando para Cristo que não retrocederam, que até mesmo puderam na ânsia da morte feliz perdoar. Amém. Esse hino tem muito a ver com
que eu penso que a gente vai falar nesta noite. O irmão Brana pregou uma mensagem cujo título é Reprovação por causa da palavra. Isso foi no dia 23 de dezembro do ano de 1962. Isso é, faltava menos de 3 anos para ele pregar a última mensagem que ele pregaria, que me parece que foi no dia 12 de dezembro de 1965. Ele estava no final do seu ministério. E ele diz no parágrafo 60 que ele havia pregado no domingo passado, próximo do Natal, um tema que não tem nada a ver com o Natal. Não tinha nada a ver com o Natal. E que nesse dia, novamente, ele disse, nesse domingo, não é? O meu tema é reprovação por causa da palavra. Aí ele diz, agora deixe-me repetir isto bem novamente. Reprovação, rejeição, por causa da palavra. Pessoas são reprovadas e recusadas em ambientes. Há muitos ambientes que ali só entra um certo tipo de pessoas. Não é qualquer pessoa que entra. Alguns acontecimentos, o convidado recebe um crachá. E às vezes até eletrônico, não é? E se ele não tiver aquilo, ele é recusado naquele acontecimento. A Bíblia nos mostra algo que aconteceu desta forma. Aquele senhor que promoveu aquela festa, aquelas bodas, e fez convite a quem ele pensou que merecia receber o convite, mas quando chegou a hora da festa, aqueles convidados não compareceram. E ele queria festa. Ele queria gente com ele. Ele não queria estar só com a família naquela hora. Então ele deu ordem aos seus servos que saíssem pelos piores lugares da cidade a encontrar as pessoas da classe mais baixa para poder vir àquela festa. E eu tenho certeza que aqueles homens, ao chegarem naquela festa, eles começaram a pensar assim, poxa, eu não mereço isso. Ainda porque, na entrada, eles receberam uma roupagem, uma cobertura, não de acordo com o gosto da pessoa, mas eles receberam uma cobertura de acordo com o gosto do dono da festa. Religião é uma cobertura. E nós não temos recebido uma cobertura de acordo com o gosto humano. Nós temos recebido uma cobertura de acordo com o gosto do próprio Deus.
é a mensagem do profeta, é o ensinamento do profeta, que não é outra coisa senão vindo direto da boca de Deus para nós. Só que quando estava em um determinado momento da festa, ele viu que alguém estava ali e que não tinha a vestimenta padrão. E aquela pessoa foi expulsa por ela não ter aquela vestimenta padrão. Então, houve uma reprovação. Agora, nós nos alegramos pelo fato de que às vezes nós somos reprovados pela nossa família. Quantas irmãs são reprovadas pelo marido e pelos filhos? Quantos irmãos são reprovados pela esposa, que acontece em menos escala, mas acontece, eu conheço alguns, e pelos filhos? Agora, isso não é de se admirar, porque Davi foi reprovado pela própria esposa e foi perseguido por um filho, Absalão. O filho, a esposa criticou e o filho perseguiu. Então houve uma reprovação. E quantos filhos o pai diz assim: mas meu filho é um rapaz inteligente. Quantos pais dizem assim, né? A mãe diz: meu filho, um rapaz de futuro. Minha filha, uma moça de futura. Mas ela ultimamente está envolvida com essa coisa de brana. Ela não fuma, ela não bebe, ela não joga, ela não vai em festas. Eu conheço casos em que a mãe criticou o filho. Meu filho, mais ou menos um pouquinho, né? Ao menos de vez em quando. E Deus deu graça àquele irmão que ele resistiu. Ele venceu. Ele selou o seu testemunho. Então, irmãos, nós não somos iludidos de que as pessoas nos admiram. Há muitas pessoas que nos respeitam. Mas lá no fundo elas criticam. Mas elas nos respeitam. Esse homem paga a conta dele em dias. Esse homem cumpre os compromissos dele em dias. Esse homem não lesa quem trabalha para ele. Esse homem não lesa o patrão para quem ele presta um serviço. Nós somos respeitados, mas às vezes somos reprovados. Agora, o que nos interessa não é bem isto, ser do agrado, da aprovação de quem quer que seja. Nós queremos agradar primeiramente a Deus. Segundo lugar, nossa família. Primeiro Deus. Segundo a nossa família. E se pudermos,
agradar a nós também, não é? Se dermos conta de fazer a nossa vontade sem sair da vontade de Deus, é coisa maravilhosa quando você pode fazer uma coisa que te alegra, que te dá prazer, que faz você sair de determinados estresses da vida, sem você desagradar a Deus e a família. E às vezes, ou muitas vezes, nós temos conseguido isto. E isto faz parte da nossa vida. O irmão Branham pegava uma arma e ia para o mato. Com isso ele estava agradando a ele, a natureza dele. E não estava desagradando a Deus. E pelo contrário, às vezes ele estava agradando mais a Deus. Então ele diz assim, o profeta: Deus tem um tempo e uma razão para aquele tempo para cumprir todas as suas obras. Por que eu fui parar em Amparo? Eu não sei. Mas eu só sei que Deus tinha um propósito para me levar lá naquela cidade hoje. Eu não fui lá em vão. Agora, eu não tenho a explicação. E não quero ter, e não preciso ter. Eu fui lá. Não foi um propósito. Engraçado, eu pensei na minha volta, não comentei com a minha esposa, em sair da nossa rota e passar na casa de um irmão. Mas depois o meu coração fechou. Eu achei que eu não tenho tempo. Mas eu tive tempo para andar 40 quilômetros perdido e ficar uns 20 minutos dentro da cidade, numa hora de trânsito congestionado, uma cidade do trânsito complicado, né? Para mim fazer uma interseção lá, um retorno, eu tive que andar quase 1 quilômetro para me conseguir retornar à pista novamente para sair. Mas Deus sabe. Então, deixa quieto. Deus sabe exatamente o que vai fazer. Nós não sabemos. Nós simplesmente temos que receber isto como Ele nos entrega. Porém, Ele sabe, não há nada que vá errado com o que Ele tem planejado. Nós vamos ver na Bíblia, vamos recordar, parece que estava tudo errado quando Moisés recebeu uma ordem de Deus para guiar o povo de Israel e guiar em direção ao mar. Parece que estava tudo errado. Mas Moisés não havia arquitetado aquele plano. Moisés estava obedecendo o que Deus havia dito para ele. E a coisa mais segura para o homem, em todos os sentidos da vida, é ele não agir de acordo com a sua própria meta, inteligência, capacidade, mas ele ser sensível e deixar Deus dirigir ele. Isso no casamento, isso na compra, isso na venda, isso na viagem. Em qualquer situação. Tudo tem que acontecer. Tem que haver tempos trabalhosos. A irmã cantou aqui, não é? Parece que ela sabia que eu ia citar esse parágrafo. Tempos trabalhosos, tempestuosos, coisas difíceis com a nossa vida. Não é com o mundo, não. É com o eleito.
Não é com os muçulmanos, não é com os viciados em drogas, os alcoólatras, os ladrões, mas isso aqui é com o povo de Deus. Então, tempos tempestuosos, coisas difíceis, para apenas trazer, mostrar, evidenciar a natureza do objeto. Nós só conhecemos a capacidade de uma máquina quando colocamos ela para fazer o serviço máximo para o qual ela é designada. Agora, o que Deus pode fazer através do homem não tem limite. Nós, às vezes, pensamos que nós somos limitados. Mas se o poder de Deus entra em nós, nós nos tornamos igual a Deus, ilimitados. O quê? Uma pessoa sendo queimada e cantando e sorrindo? Diz a história que Nero ficou nervoso, porque aqueles irmãos iam ali e enfrentavam as feras e todas as situações promovidas por ele, e ele não via semblante de fracasso, de derrota, ele via semblante de vitória. Que coisa, gente. Não tem nada que faz esse povo ficar triste. Não tem nada que faz esse povo se sentir fracassado, derrotado. Uma certa vez que o moço de Eliseu se sentiu muito oprimido, né? Ele gritou e disse: meu senhor, nós estamos cercados. Acabou a nossa vida, né? Eliseu sabia que ele não estava vendo o que Eliseu, estava vendo. Então ele fez uma oração e pediu a Deus para mostrar, depois dele dizer assim: meu filho, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí os olhos dele, do Geazim, foi aberto. E ele viu carros de fogo, anjos. Aleluia! Você sabe, a chuva nasce em um recortado tempestuoso céu, trovejoso, de raios estridentes, e se não tivéssemos chuva, estou vendo os meios de pesquisas aí divulgar que tem cerca de 70, 80 anos que houve uma seca como esta. Falta de chuva. E eu estou vindo aí pela rodovia e vendo os lugares que eu nunca tinha visto queimado. Uma das evidências maiores do fogo são as moitas de bambus. Porque o fogo não queima, mas derruba ela. E eu nunca tinha visto elas tombadas, como estão tombadas, principalmente na estrada do Desamparo. Como os bambus sofreram. Agora, o cachorro entra debaixo de alguma coisa quando começa a trovejar. O cavalo baixa, encolhe, coloca o rabo entre as pernas, e a maioria dos homens procura um lugar seguro. E a orientação científica
é que nós devemos nos assentar e baixar a cabeça o máximo, se possível colocar a cabeça entre os joelhos, para sofrermos o menor efeito de uma descarga atmosférica. Então o cavalo sabe, sem ninguém ensinar para ele. O cachorro sabe. Quem já viu um cachorro morrer de raio? Nunca vi falar. Cavalo também eu nunca ouvi dizer de um cavalo, mas vaca de vez em quando morre uma. De vez em quando. Ser humano, de vez em quando morre um. Mas olha, se não tivesse o raio, o vento, os trovões, que tem hora que a gente sofre, o ouvido, os nossos tímpanos sofrem com a explosão de um trovão. Mas é depois dele que vem a chuva. É depois de uma luta que você vai sentir o refrigério da bênção de Deus. É depois de uma tempestade que você vai sentir o poder de Deus te sustentando. Quem nunca enfrentou lutas na vida não sabe o gozo do refrigério pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo. Porém, vê você o que isto toma para trazer a chuva? Trovão, raios, relâmpagos, fúria. Derruba alguma casa, de vez em quando, derruba algumas antenas, tira o telhado de algumas casas, mas o benefício é muito maior do que o malefício. E às vezes o excesso de chuva traz uma enchente e um prejuízozinho, mas olha, irmãos, o trauma que o paulistano viveu esse ano e ainda vive, pensando, será que eu vou ter água para banhar hoje? Será que eu vou ter água para limpar minha casa hoje? Aí eu fico pensando assim, 3 anos e meio aconteceu nos dias de Elias e acontecerá na grande tribulação. E 7 anos aconteceu nos dias de José lá no Egito. De seca. Mas lá em Israel, todo mundo morrendo de fome, nos dias de Elias. E Deus mandou Elias ir buscar recurso para ele sobreviver. Ele não mandou ir lá na casa de Acabe. Ô Elias, vai lá na casa de Acabe. O rei Acabe é poderoso. Ele tem uma despensa farta. Você vai comer com ele? Não. Depois dele ser alimentado por corvos, pão e carne. Poder criativo de Deus. Criando pão e criando carne. Onde não tinha pão e não tinha carne. Aí Deus disse assim, agora você vai à casa de uma viúva que eu tenho te ordenado, ou eu tenho ordenado que ela te alimente. Aí você conhece a história. Nunca mais faltou azeite naquela botija e nem farinha naquela panela. Só que uma coisa aconteceu. A Bíblia não narra, mas eu creio, o dia que choveu ela teve que plantar. Ela teve que voltar a trabalhar, o dia que choveu. Então, irmãos, nós estamos sob os cuidados de Deus. Você imagine, irmãos,
Quantas vezes você esteve à margem de um perigo de perder a vida e Deus não permitiu? Quantas vezes você esteve à margem de um perigo de você sujar a sua alma e ter a sua alma selada para o inferno e Deus não permitiu? Quantas vezes nós estivemos à beira de um abismo espiritual? Você sabe, o diabo foi solto por Deus para atormentar Jó. Mas o diabo só foi até onde Deus permitiu. A hora que Deus provou para o diabo quem era Jó, aí o diabo teve a sua corrente encurtada. Ele teve que recuar. E as coisas começaram a acontecer de forma diferente com Jó. E o último estado de Jó, vocês sabem, foi glorioso. Agora o irmão Brana diz assim, isso toma a lapidação do ouro, virando para trás, para frente, e lapidado até que todo o cascão tenha sido tirado, não porque ele brilha. Não é o brilho que diz, que fala que aquilo é ouro. Porque a pirita de ferro, que é conhecida como ouro dos tolos, brilha como verdadeiro ouro. Porém, quando os dois são colocados juntos, você os coloca separados. Você dificilmente se separará um do outro, estando um longe do outro. Mas pondo-os juntos, você pode dizer, e o batedor sempre tem que bater, até que sua própria imagem seja refletida no ouro. Isso aqui diz assim, nós estamos aqui sendo batidos pela palavra, batidos pela mensagem, e a imagem de Cristo está começando a ser vista em nós. Que coisa gloriosa, a imagem de Cristo. Pode o mundo ver Cristo em ti, pode o mundo ver Cristo em ti, perdido, encoberto de trevas, pode o mundo ver Cristo em ti. Quanto mais trevas, quanto mais escuro, quanto mais... Olha, não tem coisa melhor do que quando você sabe que você está sendo submetido a uma prova e que você se comportou bem, comportou como cristão, na hora de dar uma resposta que a lógica, a razão diz que você deveria dar, você não deu. Na hora de você revidar com palavras, com gestos, com atitudes, Deus te deu a graça de você não revidar. Oh, mas que coisa boa! O ouro começou a brilhar, começou a virar espelho. E Deus estabelece um tempo e tem um propósito para tudo que Ele faz. Deus falou para Abraão que ele ia ter um filho, mas Ele não falou que era daí 9 meses. O anjo falou, Deus falou através da boca do profeta Isaías que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho. Mas não falou que era dentro de 1 ano, nem 10, nem 100, não foi estabelecido o tempo. E não tem coisa melhor na vida
do que as coisas acontecer na nossa vida no tempo de Deus. Qualquer coisa, não é só a morte, não. A cura de uma enfermidade, a solução de um problema, qualquer coisa, não tem nada melhor do que isso acontecer no tempo de Deus. Não há nada que aconteça acidentalmente àqueles que amam ao Senhor e que são chamados de acordo com o seu chamado. Vê? Somos predestinados. Todas as coisas trabalham exatamente por aquilo. Porque ele não pode mentir. Não, ele não pode. Ele disse que era tão, que todas as coisas têm um tempo. Sua estação tem seus meios. Deus está atrás de cada movimento. E às vezes você pensa que tudo está errado. E está tudo certo. Cabe a nós, aquelas coisas são postas sobre nós, provas e surpresas, são provas para ver como reagiremos, como é a nossa resposta, como é a nossa ação. Algum tempo atrás, em cima, em Belmonte, o irmão Fred e eu subimos na costa de Nova York, através do lago Champlain. Eu não sei ler inglês, eu leio do jeito que eu dou conta, não é? Eu, por muitos anos, eu li Phoenix, eu lia Phoenix. Aí um dia descobri que a pronúncia é Phoenix. Então eu passei a falar a pronúncia certa, né? Phoenix. Mas isso não importa. E tínhamos que subir na costa de Nova York. E eu subia uma montanha onde, sobre a montanha, Hurricane, onde costumava caçar. E ali recordei de quando estava perdido na neve. E como Deus me dirigiu de volta, simplesmente pelo Espírito Santo, sozinho através de uma tempestade. Agora, o irmão Brana, depois de fazer muitas tentativas, agora eu vou terminar falando sobre isso aqui que vocês já conhecem muito, mas eu vou repetir. Paulo disse, não me canso de vos falar as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Então, o irmão Brana, depois de dar voltas e voltas, e ele pensava, agora eu vou sair. Quando ele assustava, ele olhava para cima, o animal que ele havia abatido estava de pendurado por cima dele. Ele tornava a andar e andava, olha o animal de volta. Por fim, ele parou. Isso aqui está na mensagem, um guia, o que eu estou falando não está aqui. Mas como ele fez menção, então eu quero terminar com isto. E por sinal é a mensagem que nós estamos estudando lá em Barra do Garças, todos os domingos. Termina uma, começa a outra. E a que está sendo estudada atualmente é um guia. E o irmão Brana disse assim, olha, eu vou agora nesse rumo aqui, eu não vou virar. Eu vou embora nesse rumo aqui porque eu vou sair dessa situação. A neve, ele disse que não enxergava a mão na frente dele, em determinados momentos. E lá embaixo estava a esposa e um filho que não sabia como fazer fogo numa situação daquela.
Ele disse, eu me viro aqui. Eu dou um jeito. Ele tinha experiência. Ele era capaz de sobreviver àquela tempestade. Comer aquela carne crua. Beber água da neve. E ele andava. E ele pensava, agora sim, agora eu estou no rumo certo. De repente ele sentiu, veja bem, algo tocou no ombro dele. Ele pensou, o quê? Alguém me tocar aqui? O quê? Irmãos, quando ele virou, ele viu um buraco na neve. E aquele buraco mostrou para ele a luz que estava em cima da torre. Ele estava viajando em sentido oposto ao lugar onde ele encontraria o fio da salvação. Então, irmãos, Deus cuida. Deus cuidou do irmão Brana, Deus cuida de você, Deus cuida de mim. E ele disse assim, e eu peguei o meu rifle com uma mão aqui e levantei a minha outra mão e saí andando porque eu sabia que eu ia encontrar o cabo, um fio que ele havia esticado. Quando a mão dele cansava, ele trocava o rifle, colocava nessa mão, dava 2 passos atrás, até que ele tocou no fio que levava ele lá na cabana. Irmãos, Deus sabe como fazer as coisas. Deus sabe como cuidar de você. E Ele tem cuidado de você. Através de seu pastor, através de seus auxiliares. Ele tem cuidado de você. Deus continue vos abençoando. Amém. Glória a Deus. Fomos abençoados, irmãos? Então glorifique a Deus por essa mensagem tão boa que Deus mandou para nós nessa noite. Uma mensagem segura, que nos deixa mais firmes na mensagem, que nos faz crer mais em Deus, no nosso profeta, no nosso ministério que estamos vivendo. Graças a Deus, quando eu conheci a mensagem, eu creio do mesmo jeito até agora. Não mudei nada. E a palavra que nós ouvimos hoje nos faz ficar mais firmes ainda. Graças a Deus, fomos abençoados em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe o pastor Jonas, que fique com essa unção sobre ele, continue com essa unção sobre ele. Nós estamos felizes por isso. Vamos ver quem foi abençoado conosco? Deus falou conosco, irmão, graças a Deus. Foi bom o senhor ir lá para, como que chama a cidade? Amparo. Deus amparou o senhor e trouxe aqui. E nós fomos amparados hoje, com essa mensagem que ele, no desamparo, ele nos amparou. Graças a Deus. Olha quantos estão conectados, pastor Jonas, através da internet. Em Goiás, irmão Pedro e irmã Cleusa, em Piracanjuba. André, Ana Paula, Maria Pimentel, em Goiânia. Mato Grosso, Terezinha, Carlos, André, Emanuel, Isaías, em Barra do Garça. O evangelista William Ferreira, Vilmar Ferreira e família, em Nova Chavantina. Pastor Heleno, Deus abençoe o pastor Heleno, saudade dele. Estive com ele no último encontro, em Barra do Garças. Altair, Sandra e Dieison, em Nova Canaã do Norte. Em Minas Gerais, Oséias e família em Paraguaçu. Ademilson e Andria, em Santo Antônio do Amparo, Minas Gerais.
Deu certo. Irmã Eunice e família, em Boa Esperança. Pastor Paulo Roberto, em Jacutinga. Nós ouvimos ele um pouquinho ontem, pelo telefone, não. O pastor pregou lá. Perdi a alinhada aqui. Irmão Altair, irmão Sandra, Denise, Canal Canaã. Agora, em Minas Gerais, Oséias e família, em Paraguaçu. Ademilce e Andrea, em Santo Antônio do Amparo. Irmã Eunice e família, em Boa Esperança. Pastor Paulo Roberto, não, em Jacutinga, é o pastor Paulo. O pastor Paulo vai ter um encontro agora em fevereiro lá, né? Daqui lá 1 hora, pastor. A gente vai e volta. Pastor Paulo, meu conhecido. Um dia nós pregamos junto lá em Campinas. Ele pregou no domingo de manhã e eu preguei à noite. Fomos muito abençoados. Eu não esqueço do tema que ele usou. É o haja de Deus. Graças a Deus. Pastor Paulo, Deus te abençoe. Agora no Paraná, Wesley e esposa, Cianorte. Irmã Guto e família, em Bálsamo. Irmão Guto? Mudou de lá, seu José? Deus abençoe, irmão Guto e família. E seu filhinho também, sua filhinha, né? Filho. Irmão Francisco e esposa, Mujimirim. Pastor Ederson, José e família, em São José dos Campos. Deus abençoe, pastor. Irmão Guto e família, em Bálsamo. Deus abençoe. Irmã Cecília e Osmar, também, em Mogi Guaçu. Deus abençoe, irmão. Bonifácio, em Campinas. Irmão Jesus e irmão Clares, não perde um culto, em Jaú, São Paulo. Irmã Railda e irmã Maria, em Vicentinópolis. 2 pessoas, eu não estou falando o número de pessoas. Vicentinópolis. Irmã Patrícia Sardelli, em Mogi Guaçu. Irmão Adão Procópio e irmã Maria Sumaré. Deus abençoe, irmão. Maria Seidinari e Samuel, em Jaú. Adriano e Silvana, em São José do Rio Preto. Gianiele e Zilda, em Campinas. Eliana Henrique, em São Pedro. 2 pessoas. Pastor Cleomar Borges, irmãos. Deus abençoe, pastor Mar. Fomos abençoados aqui também. Campinas. Paulo e Sara, Vargem Grande do Sul. Irmão José Faria e Sueli, em Jaú. 2 pessoas. Eliana e Cipriano, em São Pedro. Total de computadores conectados, 42. Uma média de pessoas assistindo, 98. Uma congregação maior do que a nossa aqui. Deus os abençoe. Então, uma média de pessoas assistindo de 98. Está vendo quantas pessoas ouviram o senhor pregar, pastor? Essa bênção de Deus, que Deus nos mandou. Fomos muito abençoados. Agora, o que nos resta, irmãos? Dizer para os que estão pela internet, vamos virar a câmera para lá? Deus vos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Nós fomos abençoados também. E vocês foram também. Deus vos abençoe. Agora só nos resta cumprimentar um ao outro. Nós vamos ouvir o hino de saída. Depois cumprimente um ao outro. E que o anjo do Senhor esteja acampado ao redor de cada um, de volta aos seus lares. Não esqueça, guarde essa mensagem nos seus corações. Nós fomos abençoados demais. Canta, irmão, o hino de saída. Amor divino e puro, insondável e eficaz, vem do coração de Cristo e minha alma satisfaz. Cristo, as portas tão preciosas, sei que a mim Ele abrirá, pois me
minha alma redimida, por seu sangue sei que está. Ora, amor divino e puro, meus pecados perdoou. Cantarei eternamente que minha alma resgatou. Cristo, as portas tão preciosas, sei que a mim Ele abrirá, pois minha alma redimida, por seu sangue sei que está. Ao fim desta jornada, quando ao céu de luz chegar, que minha alma agradecida possa teu amor louvar. Cristo, as portas tão preciosas, sei que a mim Ele abrirá, pois minha alma redimida, por seu sangue sei que está. Amém. Ainda em tempo, irmãos, de hoje a 8 dias, terça-feira, dia 2, Santa Ceia aqui. Encontro Nacional, 16 a 21 de dezembro. Então, Santa Ceia, terça-feira próxima. Foi antecipada uma semana. Deus os abençoe. Vão com Deus, irmão, que o anjo do Senhor acompanhe a todos, guardando essa mensagem no coração. Pastor. Baixa um pouquinho. Faz ali, ó. Nos dias de angústia, eu clamo a Jesus. Vem, meu Senhor, me ajudar. Alô? Avisa que eu transmiti a mensagem para ele? Avisa que eu transmiti? Já? Não saiu não. Já cortou? Não cortou não. Pastor Criomar, já transmiti a mensagem para o pastor Jonas. Deus abençoe.